sou a Aline Ponzoni, sou RP de formação, sou uma das sócias da Celebre e amo trabalhar com eventos, amo realizar sonhos. Então eu sou a Fran Arrasador, sou Relações Públicas por formação. E como eu entrei na faculdade foi o ano então que me marcou e então que a gente iniciou sendo colegas, né? E nós super nos identificamos assim de dupla, de trabalhar em grupo e fomos nos conhecendo melhor e percebemos que os nossos valores eram muito parecidos. Então a gente tá aí hoje em 2020, são aproximadamente 14 anos então de amizade. Nos formamos juntas, né? A Aline me apresentou o universo dos eventos. Em 2015 eu comecei, na verdade eu trabalhava numa empresa e eu já trabalhava como freela então já há alguns anos e queria assim dar um upgrade ali, começar a ter os meus projetos. Começamos nos eventos sociais aos fins de semana como uma atividade paralela. E eu me encantei, assim, por esse universo, né, dos eventos, dos sonhos. E desde então nós começamos a falar, um dia nós vamos ter a nossa empresa. E aí eu demorei um tempo pra conseguir o nome, porque eu queria alguma coisa que fosse marcante. Eu não queria um nome em inglês, eu não queria um nome de difícil pronunciação, eu queria uma coisa diferente. E aí veio então o Celebre, que é uma escrita que hoje no português ela não existe, né, por causa da acentuação e do i no fim. E aí eu queria complementar com Momentos Felizes, porque é realmente com o que a gente trabalha hoje, que são os sonhos que a gente torna tudo isso realizável, né? Então são momentos felizes que a gente trabalha. E aí eu iniciei trabalhando muito assim com colegas de trabalho, do meu trabalho principal, amigos do meu irmão que se formavam, casamentos de amigos. Deixávamos muito claro para os clientes que nós tínhamos empregos e tínhamos a Celebre. E aí chegou o momento que a gente precisava assim, bom, ok, deu certo até aqui. Agora ou a gente dá mais um gás, né, se dedica um pouco mais para isso, para seguir dando certo, ou como a gente vai continuar conduzindo como um projeto paralelo. E pra mim, assim, foi muito claro e foi muito tranquilo esse processo de assumir de não, é isso que eu quero. Eu disse, vamos lá, porque se eu demandar energia pra isso, essa energia ela vai começar a retornar também. E aos poucos a gente vai começar a adequar, vai começar a dar a nossa cara, porque em duas é tudo mais fácil de organizar. O bacana foi que no início a gente se olhou e disse assim, bom, ela é uma sociedade sem dinheiro, tipo, as duas sem grana. A gente não tem grana, mas temos muita vontade de trabalhar e de seguir nesse caminho. E aí nós começamos sim com esse trabalho de formiguinha e indicações, a maioria indicação. A gente sempre se ajudou muito, né, no planejamento, na construção. A gente é um case de sucesso, né? Pelos anos todos, assim, a gente nunca teve nenhuma briga. E eu entendo que é porque nós conversamos muito, acima de qualquer coisa somos amigas. E isso facilitou na hora de às vezes a gente até negociar com o cliente ou com o fornecedor. Aí eu acho que com esses clientes tu puxa um pouco mais à frente, eu senti que rolou uma empatia maior contigo. Então a gente vai se dividindo, eu prefiro estar no cerimonial, a Fran, ela já consegue se falar super bem, então muitas vezes ela fica como mestre de cerimônias ou como celebrante. Então a gente vai entendendo o que cada uma tem de melhor, extrai isso e tenta colocar então isso no evento, né? Então a gente troca muita ideia, eu acho que é isso que faz dar certo. A Fran, na verdade, ela alça um pouco mais de voos. Então ela vai um pouco além, eu sou mais pé no chão, e às vezes pro negócio funcionar realmente 100%, precisa disso, né? Hoje na Celebre, trabalhamos com organização de eventos. Nós temos desde a organização completa, que a gente chama aqui a coordenação toda do projeto, né? Onde inclui visita técnica. A partir dessa visita a gente já consegue entender o estilo também do cliente, né, junto. Então a gente auxilia o cliente a contratar o local, a alimentação, ou se o local já tem alimentação, o que precisa mais é o DJ, a sonorização. A gente ajuda a pensar num completo, tanto para eventos sociais quanto eventos corporativos, então são comemorações em empresas. Nós temos a questão de cerimonial e recepção. O cerimonial do evento, ele é o pensar nos momentos, a ordem, o que vai ter nesse evento, o convidado chega, como é que ele vai ser recebido, vai ter alguma atração, o que vai ter, né? E todos os momentos, por exemplo, a gente fala de casamento, que tem um cerimonial um pouco maior, com mais detalhes, né, com mais momentos. Então toda essa experiência, né, o evento é uma experiência e a gente pensa em tudo isso, tenta amarrar e deixar o mais alinhado possível. Temos também o serviço de mestre de cerimônias, que é o falar, né, tanto para sociais quanto para corporativos, que é a pessoa que conduz, que dá a voz para a cerimônia.
que não seja de cunho religioso. Então, por exemplo, um rito das areias, um rito de vinhos, um rito de temperos, são possibilidades também que a gente consegue atender o cliente. E mestre de cerimônias é que apresenta, então, que faz a leitura, a apresentação de um protocolo em um evento mais formal. E a gente tem algumas assessorias, né? Como nós temos experiências de empresas, tanto eu quanto a Aline, de endomarketing, de marketing, a gente acaba fazendo algumas ações voltadas para endomarketing nas empresas, mas muito no viés de eventos. Eu e a Fran hoje, a gente trabalha na organização juntas, e na execução nós podemos trabalhar separadas se nós tivermos 2 eventos num dia. E a gente tem então equipes que são meninas, a maioria são RPs como nós, então que trabalham com a gente, dão todo esse suporte, então elas entendem. Nós, desde o início, temos, acho que pelos valores muito próximos, meu e da Aline, e por nós virmos de famílias que têm uma batida muito simples, até, digamos assim, a gente tem um trato simples com as pessoas. Tranquilo, que seja gostoso, porque a gente entende que esse processo de planejamento, ele tem que ser gostoso pro cliente. Como a gente trabalha com sonhos, é tudo muito personalizado. Então, para nós é muito importante captar a essência do nosso cliente, para que a gente possa levar essa essência pro dia do evento também. Então, eu e a Fran tem muito isso de descontrair, de brincar. Aqueles 30 dias últimos do evento, pra mim, é a parte que eu tô mais emocionada, que eu tô mais à flor da pele, que eu tô louca pra que aconteça. E quando quando tá realizado, é aquele sentimento de dever cumprido e que realmente o sonho, ele se realizou. O dia, assim, é encantador, porque tu vê tudo aquilo que foi planejado acontecendo, em ação, dando certo. Foi um feedback que a gente teve que foi engraçado, né? A gente fez todo o casamento, todo o evento, e lá no fim, quando nós fomos nos despedir, a gente sempre abraça, agradece, abraça os noivos. E a gente foi dar o tchau, e ele disse, gurias, venham aqui, eu vou indicar vocês, porque o trabalho de vocês é maravilhoso. E olha só, claro que eu não disse antes, mas vocês têm que cobrar mais. Porque vocês fazem um trabalho muito bacana, e é uma dificuldade até a gente mostrar o valor que tem o nosso serviço antes, no momento da contratação. Porque normalmente os feedbacks que nós temos depois da entrega, eles são muito bons e todo mundo diz, nossa, eu não sabia que um evento envolvia tanta coisa. A contratação de vocês foi fundamental, assim, sem vocês a gente não conseguiria ter realizado. E acho que é isso que a gente quer, ser marcada por realizar os sonhos de uma maneira bacana e feliz, né? Porque, na verdade, pro cliente fica isso na memória e no coração dele, né? Esse bom atendimento e a realização do sonho dele que ele sempre sonhou. E eu gosto muito da Aline, né? Gosto muito da Celebre, acredito muito em nós e na nossa forma, no nosso jeitinho de fazer, que é algo muito nosso e que a gente quer manter. Muitas vezes no final, quando a gente vai dar o abraço no cliente, ele diz muito obrigada por tudo, foi tudo como eu sonhei. Eu acho que daí pra mim é o fechamento do evento.